Fala Tigrada! Sejam muito bem-vindos em mais um programa com coisa de comer, não se brinca. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer o pessoal que está mandando carta. O pessoal que tem nos acompanhado nos programas. Carta pelo correio mesmo? Eles mandam carta. Ainda existe carta, acredita? Existe. E os agradecimentos aí pro pessoal que está compartilhando, que se inscreveu no canal. Obrigado, isso é bem legal. E quanto mais colegas e mais pessoas estiverem envolvidas no assunto, vai ser legal pela parte da informação. O nosso canal, com Coisa de Comer Não Se Brinca, conta com o apoio da cervejaria Confessionário, aqui ó, cerveja Maria Olinda, uma Kirsch, cerveja leve de verão, tá chegando agora. Agora, o Gordinho e o Presunto tem a honra de começar uma outra parte do nosso programa, que vai ser com conversas e entrevistas, muito mais uma conversa com colegas. Não, hoje o brinde é especial. Um brinde especial. Vamos lá. Temos a honra de apresentar Ângela Antunes de Souza, grande colega, que vai conversar conosco hoje sobre sistemas de equivalência. Ligaram pro Falcão para pedir informação. Ele achou mais garantido delegar essa função. Passou material para o Vinícius digitar. Eu não acredito, Falcão, eu sempre eu que dou azar. O Elmino chegou. Obrigado por ter vindo Muito participar do bem-vindo canal. aqui ao nosso estúdio. Tu é a cobaia. Assustada você a cobaia também. E a Ângela não vai na cerveja, Tá né? tomando Na água. né? Então fazer o quê? Já que tem que beber, a gente bebe, né? Eu posso brindar, né? Vai brindar, pode. O assado tá aqui, a cerveja tá no copo e agora o papo vai rolar. Vamos lá. Boca cheia. Esse vai no final do vídeo. A gente vai começar a conversar agora sobre os sistemas de equivalência, que muita gente confunde com serviço. Então, uma coisa são os serviços, municipal, estadual, federal. A outra são os sistemas. A gente conversou um pouco sobre o serviço lá no primeiro A gente vídeo. falou em diferença entre inspeção municipal, estadual, federal, quando se falou na fabricação do produto num terceiro. Então, hoje se retoma um pouco esse assunto para falar sobre as equivalências. Então, assim, o empresariado, que muitos, a maioria deles, os municipais e os estaduais, eles reclamam muito de eu produzo aqui no meu município e por que eu não posso tirar o produto do meu município? Eu produzo aqui. Então, sentindo a necessidade de que o empresariado colocasse os seus produtos, como dizem os gestores políticos, do outro lado da sanga, o Ministério da Agricultura entrou com um programa chamado SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, e ele tem de produto de origem animal, vegetal, insumos, e o que andou foi o SISB-POA, de produto de origem animal. O Rio Grande do Sul aderiu em 2000. No Rio Grande do Sul aderimos, a primeira auditoria que a gente teve foi em 2009, uma auditoria orientativa, ou seja, apontou uma série que apontou o que a gente tinha que ter tinha que resolver. E em 2011, a Ângela assumiu como nossa chefe da inspeção e a partir dali foi determinado que a gente tinha meta de entrar no SISB, que as empresas do estado poderiam botar produto do Rio Grande do Sul mundo afora. Isso aí. Então a gente começou, a partir dali se criou a necessidade das demoras das auditorias do Ministério da Agricultura, porque é o país inteiro, se sentiu a necessidade, através dos deputados da Assembleia Legislativa, de entrar com um programa semelhante estadual. E vinha de uma demanda também
que a grande maioria dos estabelecimentos e dos municípios, eles não tinham essa necessidade de sair fora do estado, que era o que o CISB daria de condição para eles. A grande Exatamente. demanda, na verdade, é atravessar o município. Do município é botar no município do lado. Isso. E não atravessar o estado. Exatamente. Não cruzar o Mampituba. Isso não era interessante para eles. Tu pega o município da 4ª colônia, lá de Faxinal do Soturno, Restinga Seca, eles não queriam botar o produto em Florianópolis. Eles queriam botar o produto em Santa Maria. Isso. Né? Então isso surgiu a necessidade e aconteceu o SUSAF, né? Sim. Que daí a Ângela fez parte e deu uma grande contribuição. O que significa SUSAF? O SUSAF É uma sigla bastante. grande. O SUSAF é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, né? Que saiu como uma proposta da Assembleia Legislativa, mas que ao chegar na DIPOA, ele teve uma colaboração técnica muito interessante, né? Participaram vários colegas de várias áreas, da Emater, da inspeção, principalmente o colega da inspeção, um colega na época estava no gabinete do governador, o Vicente. Então a gente teve um trabalho em equipe interessante. E aí saiu e nasceu o SUSAF. Né? Nasceu o SUSAF. E alguns municípios, tipo, tem a lei, tem o decreto, mas eles não se sentiam prontos, não se sentiam preparados, aptos Sempre trabalhar. a primeira reação sempre e foi quando surgiu a legislação do CISB, eles botavam a lei embaixo do braço e diziam, tá, e agora? Eu quero vender para fora. Já posso vender para fora? A lei está aqui. Como é que funciona? Exatamente. E aí que é um detalhe interessante, porque quem bota a lei embaixo do braço geralmente é o prefeito e é o secretário da Agricultura e é o empresário. Só que o CISB e o SUSAF, eles não avaliam o prefeito, o secretário da Agricultura e o empresário. Eles avaliam o serviço. O colega. O colega. Então, é o serviço que é A auditado. forma como ele está Então a gente desempenhando entra aquelas na funções empresa, na indústria do empresário, para saber como é que o serviço toma as ações de inspeção propriamente dita dentro daquela indústria. Então isso foi uma coisa que mexeu muito com as estruturas. E também tem uma questão que, claro que o SUSAF ele chegou no estado também com aquela questão que é muito característica daqui, que é a questão das agroindústrias de pequeno porte familiares, né? Que muitas vezes não se sentiam muito à vontade com o CISB também. Então, teve essa questão de tentar envolver essas agroindústrias menores, que são a maior parte das agroindústrias dos municípios, né? Agroindústrias de pequeno porte, para integrar o sistema e poder vender do outro lado da sanga, né? E a partir disso, alguns colegas começaram a nos procurar e pedir treinamento para nós, né, de como é que o serviço funciona. Porque nós já tínhamos o CISB. Muitas vezes era um serviço que ele só existia no papel, No papel. ele nunca tinha sido estruturado. As empresas já estavam abertas, funcionando, e aí ele dizia, o que eu faço aqui? Passei no concurso agora, fui chamado, e o que eu faço? E aí... Às vezes é um colega recém-formado, que nunca tinha trabalhado com inspeção, então tinha uma série de dificuldades, né? E foi muito interessante que esses colegas, que os nossos cobaias, como vocês estão chamando de cobaia, foram os colegas que eles tomaram a iniciativa, os colegas da 4ª colônia, a procurar a CISPOA, na época, na DIPOA, era a CISPOA, para fazer esse treinamento e padronizar o seu serviço de inspeção daquela região. E tentar aderir a um dos sistemas, né? Assim, resumo disso tudo, foram mais de 180 colegas em 3 anos que a gente conversou. E se tu fores olhar hoje, a lista dos que estão no CISB e no SUSAF, 80%, 90% passaram pela essa troca de informações conosco. Então, assim, isso é o SUSAF, isso é o CISB, equivalência, não preciso ser igual, eu tenho que atingir o mesmo objetivo. Isso é importante. Isso é interessante. Tu falou agora em equivalência, em não ser igual, mas o que significa isso? Porque é uma coisa que muita gente confunde. No momento que é equivalência, eu tenho que seguir, não sigo mais a minha legislação, eu sigo a do outro. O que é, afinal, essa equivalência e qual é a diferença entre ser equivalente e ser igual? Na verdade, o ser equivalente, como disse o Luciano, é atingir os mesmos objetivos, ou seja, fornecer para a população um produto de qualidade
em condições e seguro. Essa é a questão principal. A estrutura física não precisa ser igual a um estabelecimento de exportação do Ministério da Agricultura ou um estabelecimento de grande porte ou médio porte da Dipoa. Ele pode ter uma estrutura menor, uma estrutura mais enxuta, mas não, os procedimentos dentro do estabelecimento, os procedimentos de inspeção e a questão da qualidade do produto, ela tem que ser. E como é que isso se estruturou no SUSAF, por exemplo? Como é que se fazia essa avaliação para determinar que os serviços que vieram procurar o sistema eram realmente equivalentes? Quem foi o primeiro cobaia? O primeiro cobaia, o primeiro pedido foi São José do Sul. Um abraço para o Eduardo. Colega do lado, isso aí, exatamente, o primeiro município. E, na verdade, foi um aprendizado para nós fazer uma auditoria no município também, porque a gente estava acostumado a fiscalizar. Receber a auditoria. Não, receber a auditoria e fiscalizar a empresa. Né? A gente não estava acostumado a auditar um outro serviço de inspeção. Então, foi todo um aprendizado para a avaliação da legislação, da estrutura do colega. Seguimos um rito semelhante ao rito do Ministério da Agricultura, né? Um procedimento semelhante, sempre focando que não tinha que ser igual, mas atingir os mesmos objetivos. E isso é um desafio para nós e para os nossos colegas, porque a nossa tendência natural é enxergar as mesmas coisas, querer ver as mesmas coisas ali, e na verdade não era... Os colegas têm a tendência de, se não é igual, não funciona. Não é assim. Não é assim. Nós, por exemplo, chamávamos uma comunicação à empresa de notificação. O Ministério da Agricultura chamava de relatório de não conformidade. As duas coisas são iguais. O nome é diferente. Chama do que quiser. O objetivo é o mesmo. Né? Então, esse é um exemplo que a gente dava para eles. Tu pode chamar do que tu quiser, desde que o objetivo seja cumprido. O objetivo qual é? Identificou que isso aqui é uma não conformidade, que não poderia estar aqui. Pronto. Isso daí, não interessa o que tu chamou aquilo ali. A empresa sabe que tem que fazer, que tem que corrigir. Sim. Não, e a vantagem do sistema, nós também, elas são... É para todo mundo, é para o consumidor, porque ele vai ter um produto com garantia da inspeção e que ele vai poder encontrar esse produto em qualquer lugar, ele não vai precisar ir lá em São José, lá na Elbon buscar o produto, ele pode encontrar em outro município. Essa é a grande vantagem. Então, para o consumidor é a segurança e o acesso a mais produtos. Para o serviço é a melhoria do serviço, sabe? A valorização do serviço. A valorização dos colegas do Serviço de Inspeção Municipal, que assim, existia, e alguns ainda dizem, que é o sem inspeção mesmo, e que não pode acontecer isso é ridículo. E que essa não é mais a realidade. Não é mais a realidade. A Inspeção Municipal tem valor, ela funciona, ela cobra da mesma maneira. Né? Então, assim, o primeiro município... De maneira equivalente. De maneira equivalente. Boa, merece um brinde. E esse foi o primeiro município. O segundo foi o município vizinho, o município de Salvador do Sul, e que nós três fizemos a auditoria. Fomos num frigorífico, uma granja de ovos. O pessoal do frigorífico no começo ficou meio, né? Porque a gente vai lá, mostra para os fiscais que os procedimentos que eles estão autorizando não está correto, e que eles vão ter que tomar atitude, e os empresários ficam... É que se enxerga, nessas auditorias se enxergava um desejo e uma necessidade, às vezes, das empresas quererem saber de nós, dos auditores, se estava bom ou ruim e o que teria que fazer. E isso a gente sempre bateu bastante nessa tecla. Não, a gente vem aqui para avaliar o serviço. Se tem alguma melhoria para fazer, quem vai te dizer é o serviço. Né? E o teu responsável técnico, que é aquele funcionário que tu paga todo mês, que deveria te dar toda a assistência, que deveria dizer que aquilo está nas normas, que está correto, que está garantindo a saúde do consumidor. E eles queriam que a gente dissesse o que estava certo e o que estava errado. Não era o nosso papel, né? Não era o nosso papel. E para as agroindústrias, a vantagem é óbvia. Sim, o acesso ao mercado de todos os municípios vizinhos de todo o estado. Embora a maioria delas tenha interesse de acessar um município vizinho, muitas delas estão acessando o estado inteiro do Rio Grande do Sul. Né? Aumentaram provavelmente produção, função disso. Sim, produção, geração de emprego. O município tem essa vantagem também, sim, a geração de emprego. Né? Então,
tem todas as vantagens. Para o município, para a indústria, para o serviço e para o consumidor. Boa. Isso aí é o que gratifica a gente, né? Sim. De ver os caras aumentando, ver os caras crescendo, isso aí isso é legal. E a auditoria ela é uma atividade prazerosa, né? É. Quem faz auditoria em município... Sim, a gente cresce tanto quanto o auditado também, né? Sem dúvida. Às vezes a gente toma umas pedradas de uns produtores, de uns empresários que não querem mudar um processo, não querem mudar um procedimento e que depois acabam vendo que a coisa flui mais, se mudou e se viu, porque a gente acaba andando em tudo que é lugar, né? A gente sabe aonde trava o processo. Né? Não, essa questão de fazer auditoria, de gostar de fazer auditoria, quando tu vai para uma atividade, como a gente teve acho que uns 2 anos atrás na Assembleia Legislativa, e um dos estabelecimentos, que foi o primeiro matador frigorífico que entrou no SUSAF, que foi o SPECH, que elogiou o trabalho dos auditores, colocando que algumas sugestões que foram dadas durante a auditoria, no começo eles se assustaram e achavam que não dava para fazer, depois que eles implantaram, eles ficaram maravilhados com o que tinha acontecido, porque a forma deles trabalhar mudou e mudou de uma forma boa. Então, e elogiaram o Luciano, né, que foi o auditor que deu algumas sugestões para eles. Foi o cara que disse que não está certo. Sim. E eles elogiaram publicamente. Isso valoriza o nosso trabalho, valoriza o trabalho do colega que está no município também. Esse é o combustível que nos faz continuar, esse é o combustível. Apesar do salário atrasado, apesar Exatamente. de toda a culpa que o funcionalismo público recebe, que está quebrando o país e que, na verdade, a gente sabe que a gente só está protegendo você, consumidor. Por quê? Porque com coisa de comer não se brinca. Legislação, decreto. O cara chegou pra ti assim, chegou alguém, por exemplo, lá na Bahia, que já tem gente assistindo nosso canal, sabia? Na Bahia, no Ceará, tem gente assistindo. O cara chega pra ti, Ângela, e diz assim: Ângela, eu gostaria que tu fizesse a legislação pra nós, baseado no que vocês viveram, fizesse o decreto. Tu te sente apta pra fazer isso? Apta, me sinto. É isso aí. Não sei se tem perfil de consultoria, mas apta é. Se quiserem, entre em contato com o canal que a gente chega até ela. Entendeu? É isso aí. É isso aí, a hora do merchan. A hora do merchan. Entra em contato no canal. 011 14 0. Não, isso aí era na época de quando vendia a faca Guinso e a meia Vivarina. Boa, Guinso era o óculos Amber Vision. Isso. Amber Vision. Guinso 2000, cortava tudo, até a Guinso 1999. Só não desfiava as meias Vivarina. E aí entrou o novo decreto de SUSAF. O novo SUSAF. Novo SUSAF. E o anterior não foi. Não, foi Como é que tá isso, afinal? Não Como é que sei. tá essa história? Foi um processo bastante confuso, né? Porque, claro, que a gente sabe as limitações das auditorias, sabe o tempo que demora, sabe que os servidores tinham outras atividades, então isso acabava com que o município ficasse meio frustrado, que não recebia a auditoria no tempo que gostaria. Mas a auditoria é um processo importante. Ela é importante pela garantia do consumidor. Até porque isso depende de uma estruturação do serviço Exatamente. para O próprio colega que estava no município. para viabilizar. Às vezes o colega do município não tinha uma estrutura adequada, ou não tinha quadro técnico suficiente, ou não tinha carro, ou não tinha treinamento. E essas situações eram apontadas na auditoria. Então era a forma que também o Serviço de Inspeção Municipal tinha de barganhar junto à prefeitura a melhoria do seu serviço e das suas atividades. Sim, isso é uma coisa que quase todos os fiscais, colegas de município diziam era exatamente isso, o quanto eles conseguiram avançar num serviço que muitas vezes ele tinha uma tentativa de dominação política dentro até do próprio município, ou era relegado a um segundo plano. E com 15 empresas para um funcionário. Eles conseguiam avanços, às vezes em pouco tempo, que por muitos anos de serviço de inspeção municipal não tinham conseguido. Não tinha conseguido, exatamente. E aí entrou o novo SUSAF dizendo que ele não precisa mais de auditoria. Que eu achei
Uma pena. Porque, na verdade, a gente está deixando... Tecnicamente é um retrocesso. É uma merda! É um retrocesso. Porque a gente deixou de conhecer os municípios, auditar os municípios e ter a garantia que realmente aquele serviço de inspeção funciona. Eles deixaram de fazer uma autoavaliação, eles deixaram de melhorar. Hoje então, daria para dizer que o novo SUSAF ele não é mais um serviço baseado em equivalência. Não. Porque não se tem condições Ele é de avaliar baseado em essa protocolo. equivalência. Sim. E não é uma... E fique claro que não é uma crítica que a gente faz aos colegas da inspeção. Nunca. É ao sistema em si, né? Porque pra gente também é importante as auditorias que o Ministério da Cultura faz. Às vezes a gente fica furioso, né, com as auditorias, mas faz parte do processo. É a melhoria, é o momento que tu avalia uma situação que às vezes nunca tinha avaliado antes. Então é um processo bastante interessante. Mas hoje, como orientação pro colega, principalmente colega de município, que tá querendo a adesão dele agora, como é que está funcionando na prática o sistema? É que hoje a gente não está acompanhando muito o sistema, né? Para quem trabalha dentro da divisão de inspeção, né? Mas ele é basicamente, então, documental. documental junto ao gabinete da secretaria. Isso. Tipo, o papel aceita qualquer coisa que ele Certo. escreveu ali, tem o item que ele deveria escrever, tem o item. Funciona ou não funciona? Isso é outra coisa. Tá escrito o item, vai. E o pior, eu acho que é essa questão assim da relação diferente que era antes dos colegas da DIPOA auditarem o município. Com o decreto novo ficou um papel de fiscalização. Por amostragem ou por denúncia, ir lá fiscalizar o município. Tu, fiscal, não tá cumprindo as tuas atividades. Esse não deveria ser o papel. O papel deveria ser de auditar, de orientar e não o papel de fiscalizar. Porque a relação de fiscalização é com a agroindústria, não deveria ser com o serviço de inspeção. Né? E essa mudança, eu acho que é muito prejudicial dentro do sistema. Então, depois dessa aula com a doutora Ângela, nós vamos encerrando esse programa com Coisa de Comer Não Se Brinca. Agradecer a presença dela aqui no estúdio. A nossa cobaia foi muito bem. Eu que agradeço, eu gostado. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado bastante esse conteúdo. Se liguem no canal, em breve muito mais. Te inscreve, compartilha. Muito obrigado. Manda carta, manda e-mail, manda sinal de fumaça. É que só não tem mais Só moto. pensa em dia. Então, assim, agradecer pro pessoal que mandou, solicitando nos comentários, comente ali no vídeo. Esse Comentar programa de hoje. pedindo rotulagem. Então, em breve, Esse programa de hoje ele foi também baseado em Não cima dá de conta bastante disso. pedido que a gente Eu teve vou para ter falar que com te vocês. ajudar. Isso aí. Ângela, muito obrigado. Hey boy, Grande eu já furei teu Foi saio. corrido, mas eu acho Bati que tua ficou carteira. bom. E depois da E edição, lambuzei tua merendeira. grande presente. Te liga no sócio. Tô afundando a tua mulher. Tu paga as contas dela e eu dou o que ela quer. Te liga no sócio. Tô afundando a tua mulher. Tu paga as contas dela e eu dou o que ela quer. Hey boy, não vai ficando assim magoado. Aqui se pagam os pecados e dessa eu não vou me safar. Hey boy, não vai virar o coxo. Na vida ninguém morre mocho. Tu ainda vai te acostumar. Hey boy, guampa só dói quando nasce. Agora é só sorrir, disfarce. E antes de usar é só lavar.